Um garoto que surgiu como um dos principais protagonistas das categorias de base do Flamengo e já era comparado ao Robinho desde quando ele tinha 11 anos e era muito ovacionado pelos dirigentes e visto por muitos como um monstro que encantaria no futuro, até que ele foi imediatamente chamado para se juntar nas categorias de base de sub-13, onde mesmo assim parecia que ele era um adulto. Vinícius se destacou e ajudou o Flamengo numa sequência de 90 partidas sem nem sequer uma derrota. E em meio a todo esse destaque, pelas categorias de base do Flamengo, ele despertou o interesse do Corinthians, que a todo custo queria levar. E dada essa altura, Vinícius não só despertou o interesse do clube pelo Brasil, mas sim a própria seleção brasileira de sub-15. Ele se juntou à seleção para o Campeonato Sul-Americano de sub-15 e depois de 6 golos e 5 assistências e apenas 5 jogos, além de serem campeões, os olheiros europeus já estavam de olho no Vini. Após completar 16 anos, Vinícius Júnior se destacou completamente pelo Campeonato Carioca e foi chamado para o Sub-18 do Flamengo. E não foi diferente, ele se destacou novamente, até que o Barcelona entrou em cena para tirar o Vinícius Júnior do Brasil pela primeira vez, oferecendo ao Flamengo cerca de 30 milhões de euros definidos em sua cláusula de rescisão. Em todos os jornais, tanto na Espanha e no Brasil, já afirmavam que Vinícius Júnior era um jogador praticamente do Barça. Até seu antigo agente, em uma coletiva de imprensa, ele afirmou que o craque brasileiro era um jogador do clube catalão, mas depois que o sul-americano do Sub-17 começou, praticamente as coisas mudaram. Ele mais uma vez foi o protagonista da cena e foi responsável em ajudar o Brasil a vencer o título, onde sem muito esforço ele foi considerado o melhor jogador do torneio e foi premiado com a chuteira de ouro. Em meio de tudo isso, já tinham 3 maiores jornais da Espanha falando sobre como o Barcelona havia garantido a transferência do próximo Neymar. E foi aí onde começou a novela Vinícius Júnior, Barcelona e Real Madrid. De um lado, o Barça queria o Vini e por outro lado, o Real Madrid não queria que acontecesse o mesmo que houve com o Neymar, que na época praticamente era jogador do Real Madrid, para mais tarde representar as cores do seu rival. Haha, cara, aí não dá. E o Real Madrid simplesmente duplicou a oferta que o Barça havia preparado para trazer o Vinícius, depois que ele estreou no time principal do Flamengo. Algumas semanas depois, e tudo começou sendo um desastre. Ele não jogava bem, até que o clube afirmou que se ele não jogava bem, era por simplesmente ele ter 16 anos. E o clube, após perceber que não era só o Barça que estava interessado nele, eles fizeram uma jogada de mestre, que foi simplesmente renovar com ele para aumentar a sua cláusula de rescisão. E com essa jogada do Flamengo, fez o Barça desistir fácil de ir atrás do Vinícius Júnior, visto que o clube estava praticamente quebrado economicamente e deu espaço enorme para que o Real Madrid fosse atrás do brasileiro. E quando a mudança foi anunciada, e foram cerca de 45 milhões de euros, e um jovem desconhecido com apenas 16 anos. Apenas 2 jogadores brasileiros haviam gastado tanto dinheiro para a transferência na Europa, dentre eles o Neymar e o Kaká. Então, o objetivo era jogar melhor que eles dois, aí praticamente era tudo ou nada. Mas naquela época, o Vinícius não podia se mudar para a Europa, naquele exato momento, porque ele tinha apenas 16 anos e só se mudaria se tivesse 18 anos de idade, como são as regras do futebol europeu. Após esta incrível mudança prestes a acontecer, as coisas iam de mal para pior para ele. Suas atuações eram simplesmente muito desastrosas e seu rendimento em campo havia baixado demais. Até que o jornal Mundo Deportivo havia noticiado dizendo que o Real Madrid gastou cerca de 45 milhões de euros em vão. Vinícius Júnior se tornou o jogador mais odiado do Brasil e vários especialistas em análise de futebol chamavam ele de burro sem nenhum remorso, e outros afirmavam que ele nem vestiria a camisa do Real Madrid e que o clube espanhol venderia ele a um preço barato e que foi um tremendo erro o Real ter contratado ele. A fase do Vinícius Júnior era tão ruim que ele foi apelidado de Negueba Júnior por simplesmente ser um jogador muito ruim, mas não que ele era um jogador ruim, e sim a fase que ele estava não era nada boa. Ele virou um meme por todo o país, e para Vinícius Júnior aquela situação foi como se fosse um meio de motivação, e a partir desse momento ele simplesmente voltou na sua melhor fase, sendo uma peça pertinente para o clube e sendo um dos principais nomes do Flamengo. No episódio da sua carreira foi o dia que ele chegou atrasado no jogo contra o Flamengo e seu rival Fluminense, e o Flamengo estava perdendo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ele não fez só o gol de empate, mas através de uma bela cobrança de falta ele fez 2 golos e revertendo o resultado para 2-1. Os comentaristas foram um delírio, afirmando o seguinte: esse garoto claramente não é normal, 17 anos e fazer a diferença assim, ele está enfrentando todos que disseram que ele não tem a coragem para se tornar um jogador de classe mundial. E esta foi a sua prova de fogo. Graças a esse jogo, na nova temporada, ele ainda continuava um fire e o clube já confiava completamente nele. Ele era um jogador titular absoluto, ajudou o Flamengo a ganhar o primeiro título na temporada e ele estreou na Libertadores com uma boa exibição, onde teve direito a 2 golos, e aí foram praticamente 21 partidas, 4 golos e 3 assistências. E aí foi quando Vinícius Júnior completou 18 anos. Antes mesmo de deixar o Brasil,
o Clarence Seedorf. Em uma entrevista numa dessas TVs, ele afirmou que Vinícius Júnior nem podia jogar no Real Madrid, porque o nível lá era praticamente diferente e que talvez ele seria emprestado para outro clube. Mas quando Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid, parece que o Seedorf estava certo. Em sua apresentação, ele mal conseguia tocar na bola. Ele dava muitos toques na bola e dava para perceber que ele estava muito nervoso. Na sua estreia contra o Manchester United e o amistoso, ele tentou alguns dribles que nem deram certo. Foi aí que o clube decidiu que numa primeira fase ele jogaria no time B, no sub-19 do Real Madrid. E com esse péssimo início dele no Real Madrid, fez com que os torcedores do Barcelona acreditassem que o Real Madrid havia se dado mal na contratação do Vinícius Júnior. Foi quando ele marcou 4 gols em suas primeiras 5 partidas com o time B do Real Madrid. E então, o técnico Zidane na época chamou ele para o início da Copa del Rey, e onde ele deu 2 assistências e ganhou o prêmio do melhor jogador em campo. E na partida seguinte, ele se tornou o terceiro jogador mais jovem do Real Madrid a estrear-se numa Liga dos Campeões e ainda conseguiu uma assistência. E em dezembro, ele jogou a final do Mundial de Clubes e no início do ano seguinte, eles fizeram dele o titular regular mais jovem da história do clube. Após ele romper os ligamentos do tornozelo, ele ficou fora por meses. A recuperação não foi fácil e ele voltou pior que nunca antes. E os fãs estavam vaiando ele. E depois de 8 meses sem marcar golos, os memes já haviam chegado por toda a Espanha. Já não era mais apenas os comentaristas brasileiros afirmando que ele nunca mereceu ser convocado para a seleção nacional. Até os especialistas de futebol espanhol já criticavam ele. A fase dele era tão complicada que até ele conseguiu perder a confiança dos seus próprios colegas do time. Teve um episódio que aconteceu no Real Madrid, na parte da Supercopa da Espanha. As câmeras flagraram Sérgio Ramos olhando em volta para ver quem iria bater primeiro o pênalti. E Vinícius Júnior foi o único jogador que levantou a mão. Ele foi ignorado completamente pelos colegas. E foi quando Toni Kroos sugeriu que Rodrigo aceitasse ser o primeiro jogador a bater o pênalti. Com números de Vini caindo constantemente em sua terceira temporada, as coisas chegaram a um nível extremamente pior que se esperava. Teve mais um outro episódio, onde Karim Benzema foi flagrado pelas câmeras, dizendo ao companheiro de seleção Mendy que ele não passasse a bola para o Vinícius Júnior, que ele estava jogando contra eles. Eles conversavam em francês para que o Vinícius Júnior não pudesse perceber nada. Bom, aí podemos perceber que muita crueldade por parte do Benzema, que na altura era capitão do Real Madrid. Ao invés de estar ao lado dele, o ajudando ainda mais naquela fase, ele praticamente estava a conspirar contra ele. Bom, mesmo o Hazard sendo um dos jogadores mais caros que o Real Madrid já contratou, o brasileiro Vinícius Júnior era o jogador mais odiado. E em meio de tudo isso, ele não baixou a cabeça, levantou e continuou a trabalhar duro até que uma que mudaria completamente a vida dele chegou. Aqui estamos a falar do Carlo Ancelotti, e fez de Vinícius Júnior um novo homem. Ele foi o único técnico que colocou as mãos no fogo pelo craque brasileiro. De repente, ele se tornou um dos destaques do elenco principal do Real, onde ele e o Karim Benzema formaram uma das duplas mais letais da Europa. Agora, sempre que o Benzema abria a boca para falar, era simplesmente que Vini era um fenômeno. Foram 5 gols e 2 assistências nas 6 primeiras partidas da temporada. No mês seguinte, ele foi eleito o melhor jogador do Real Madrid e em novembro, ele foi jogador do mês da La Liga. Aí começou outro episódio triste na carreira do Vinícius Júnior. Eles não tinham como atacar o Vini por conta do seu desempenho, até porque ele já havia superado a sua má fase dentro de campo. Então eles decidiram começar com ataques racistas para cima do craque brasileiro. Um dos primeiros foram os torcedores do Barça. Em um El Clássico, e um mês depois, os torcedores do Mallorca imitavam sons de macaco sempre que ele tocava na bola. Mas mesmo assim, ele não deixou de levar pelos insultos, até que foi considerado o melhor jogador daquela partida e ainda continuava na sua boa fase. E havia um especialista no Brasil insistindo que ele não era nada de especial, que se Hazard ainda estivesse no auge, ele nem sequer entraria em campo. Aquilo parecia que fortalecia cada vez mais o Vinícius Júnior. E no jogo contra o Manchester City, ele marcou um gol decisivo fora de casa, ao empatar a partida no último minuto, levando o Real Madrid para a final da Liga dos Campeões. E na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, ele novamente deu o único gol na partida, que deu ao Real Madrid o título da 14ª Champions League, tornando-se o jogador mais jovem sul-americano a marcar em uma final da Liga dos Campeões, mais o primeiro do top sub-21, estando envolvido em 10 golos na Liga dos Campeões em uma única temporada, desde o craque argentino Lionel Messi. Naquele ano, o Vinícius Júnior ficou na 9ª posição na lista dos melhores jogadores de ano, e o Benzema foi eleito o melhor jogador da Europa e levou a bola de ouro. Quando a nova temporada começou, o Vinícius Júnior passou a ser o jogador mais odiado por toda a Europa. Mas vocês sabem o porquê? Porque simplesmente ele dançava quando comemorava seus gols. Isso é um fato que irritava até os especialistas espanhóis, e outros afirmavam que ele usava o racismo como desculpa para tudo. Si quieres bailar samba, te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que dejar. Perdona, un Yo- respeto primero para está Vinicius, bien, hombre. porque un jugador porque Ya baila está no bien. hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador... Em janeiro, os torcedores espanhóis voltaram a provocar ele com ataques racistas, só que desta vez eles fizeram um boneco de voodoo improvisado, foi pendurado pelo pescoço numa ponte em Madrid. Quando voltou a encontrar o Mallorca, os defesas foram tão duros contra ele que literalmente quebraram o recorde. Eles sempre iam para cima do Vinícius Júnior. Ali dava para perceber que era algo pessoal. Mesmo no jogo contra o Sassuolo, foi paralisado por 1 minuto em respeito às vítimas do terremoto na Turquia. O silêncio foi interrompido por
por dezenas de fãs gritando insultos a Vinícius Júnior. Foram clubes como Real Betis, Barça e Valência. A partir daquele momento, os insultos vieram cada partida. Vini naquela época era o melhor jogador do país e eles odiavam ele por isso, mas para a pena deles, ele só estava cada vez mais melhorando. A partir de janeiro, ele teve uma sequência de 27 golos em 26 partidas e continuando sendo o melhor jogador, jogo após jogo. Na penúltima partida da temporada, o jogo teve que ser interrompido porque a torcida do Valência não parava de gritar cantos racistas contra o Vinícius Júnior. Para piorar a situação, no final da partida, quando o Vinícius Júnior enfrentou a torcida gritando insultos contra ele, o jogador do Valência tentou impedi-lo, mas o Vinícius acertou o jogador com medo de se libertar e o árbitro decidiu dar um vermelho direto para o Vinícius Júnior. Ele foi expulso da partida. E o pronunciamento do Javier Tebas, presidente da La Liga, com relação a esses acontecimentos de racistas contra o Vinícius Júnior, foi simplesmente dizer que a La Liga não é racista. E o mais decepcionante naquela época foi que o Vinícius Júnior ficou fora da lista dos jogadores do ano da UEFA, sendo que praticamente ele tinha feito uma das melhores temporadas da carreira dele. E na atual temporada, eu dispenso os meus comentários, se não se unir aos torcedores merengues, dizer que simplesmente o Vinícius Júnior merece essa bola de ouro. Pese embora, de outro lado, tinha o seu forte favorito, o Jude Bellingham, mas não superou os feitos do brasileiro, principalmente na Liga dos Campeões. E como se não bastasse, com direito a um gol na final da Liga dos Campeões para dar a 15ª ao Real Madrid. Simplesmente Vini malvadeza. Então família, esse foi o vídeo, estamos juntos, valeu.